Líder, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Líder Pod, o podcast para a gente liderar o futuro. Maravilhoso. Né? Com base no nosso conceito Líder.5 e hoje é dia de... Inspirar. Inspiração. E no Inspira, a gente fala sobre inspirar as pessoas praticando os valores da empresa no dia a dia e entendendo os motores de motivação de cada um. Esse pilar, ele só não foi mais difícil que o Acolhe, né, Ká? Não, o Acolhe ganhou, mas esse ficou em segundo lugar. Inspira. Então, esse pilar, a gente fala muito sobre valores e sobre motivação das pessoas, né? E aí, Ká, eu queria explorar um pouquinho mais sobre essa questão dos valores, né? Por que é tão importante a gente praticar os valores, tanto para a liderança quanto para a equipe? Cada empresa construiu os seus comportamentos, os seus valores, em cima do que entende que é importante para a gente entregar um negócio, né? Então, não são comportamentos aleatórios. Então, esses comportamentos são importantes para a gente entregar o negócio, né? O que é importante para a gente. E o líder, ele precisa conhecer e se comportar com eles, né? A gente aprende pelo exemplo e não pela fala, né? Quantas empresas que têm os seus comportamentos lindos, maravilhosos, gravados na parede, e quando você entra, você fala, opa, tá diferente o que eu tô sentindo, a cultura não diz aquilo que tá na parede. Porque o agir é mais importante do que a fala, né? Por isso que tem o famoso, em inglês, walk the talk, né? Que a gente precisa se comportar em cima do que a gente fala, né? E a gente aprende pelo exemplo e não pela fala, né? É aquela famosa... quando a gente sempre remete à educação infantil, é tão mais fácil de falar de comportamento humano, né? Mas é um pouco isso, né? Aquela casa que os pais falam palavrão o tempo inteiro e o filho começa a falar. Fala, filha, não fala palavrão. Não adianta, porque você está falando, você está ensinando ele no dia a dia, né? Então, o comportamento, ele ensina mais do que a fala. É aquilo também que a gente consegue perceber quando você faz um curso. Conceitualmente, você fala, legal, entendi. Mas na hora de se comportar é completamente diferente. Né? Então, o mais difícil é o comportamento, é o dia a dia, o que você coloca em prática, né? Mais do que o que você fala. Então, galera, não é só deixar lá na parede... Exato. E ticar, tipo, olha, temos os comportamentos, a gente precisa agir. E tem esse lance da coerência, né? Que quando a gente pensou no Inspira, a gente pensou que as pessoas que nos inspiram são pessoas coerentes com o que falam. Então, o comportamento é coerente com a fala, né? E estudando esse pilar, eu vi uma história do Gandhi bem bacana, né? Que uma mãe vai junto com o filho pro Gandhi e fala, meu filho tem diabetes e precisa parar de comer açúcar. Você pode, por favor, me ajudar a falar com ele? O Gandhi fala, posso, mas venha daqui 2 semanas. A mãe voltou com o filho daqui 2 semanas e o Gandhi falou, olha, pare de comer açúcar, e conversou com o menino. E aí a mãe falou, nossa, mas por que você esperou 2 semanas, né, pra falar isso? Ele falou, porque eu comia açúcar todo dia, então eu deixei de comer pra falar pro seu filho algo, eu não vou falar aquilo que eu não faço. Maravilhoso. Então, ele, né, um trechinho que eu falei, puxa, é isso, porque é difícil, não é tão fácil você falar, para de comer açúcar, entra na dieta, agora vá se comportar, né, isso que é difícil. Então, não adianta a gente falar algo e comportar de forma diferente com o nosso time, com os nossos pares, né, com os nossos stakeholders. A gente tem que... às vezes é até melhor a gente começar a se comportar e depois falar até. Porque daí a gente fala aquilo que nós somos, né, e não ao contrário. Não adianta a gente ficar vendendo uma coisa, sendo que ela não, na prática ela não funciona. Exato. Né? Agora, dentro do Inspira... Além dessa questão dos valores e você se comportar da forma que você está querendo que as outras pessoas se comportem, tem essa questão da motivação, né, de cada um. E aí, eu queria entender um pouco
que a gente quer dizer quando a gente fala sobre isso? Sobre motivação de cada um? Motivação também tem vários conceitos, né, por aí, mas claro que o grosso da palavra todo mundo conhece, né, é o motivo para a ação, né, então é algo que te impulsiona a fazer, e isso é muito específico, né, cada um por cada um. Mas o Daniel Pink, que é um dos autores mais reconhecidos no conceito motivação, ele fala da motivação 1.1, 2.0 e 3.0. Né? A 1.0 é a motivação que a gente tinha lá nos primórdios da humanidade, que era uma motivação pelo alimento, né? Por bebida. Inclusive... Sobrevivência, na né? sobrevivência, na psicologia comportamental, que fala do reforço, né? E o reforço, ele retroage sobre o comportamento, então ele é motivador, né? De forma popular falando, para o comportamento. Eles falam que o reforçamento mais importante, né? E mais forte é comida e alimento. Quando você está sem comida e sem alimento, né? Então você consegue fazer, até controlar o comportamento do outro através disso. Essa é a motivação 1.0, a sobrevivência. A motivação 2.0, ela já começa a olhar também a parte externa, né? Então você reconhecer, o reconhecimento ou você evitar, né, a punição ou algo. Então ele está num ambiente externo. Também o Skinner, da psicologia comportamental, ele também remete ao que o Daniel Pink está falando. Na verdade, o Daniel Pink fala o que ele estava falando, que o Skinner é muito antes. Mas ele fala da atenção, né? O ser humano, ele é um ser relacional e ele é um ser de atenção. Então, se eu estou falando com você e de repente você se levanta ou vira de costas, naturalmente eu vou parar de falar. Porque eu falo para ter a tua atenção, né? Eu me comporto também para ter a tua atenção. É uma questão extrínseca, né? Então, ele não está dentro do nosso corpo, ele está no ambiente. Então, o 2.0, ele fala de reconhecimento e ele fala também de fugir, né? Lembra que a gente falou do ambiente psicologicamente seguro? No acolhe. No acolhe. Então, quando a gente está num ambiente não seguro, ele repele, né? Então você quer fugir daquele comportamento. Então você começa a querer, não quero mais estar aqui. Não quero mais estar convivendo com essa pessoa. Não quero mais ir para a escola e receber nota baixa. Então você começa a se comportar para evitar uma punição ou para evitar um ambiente não confortável. E aí ele evolui, né, falando da motivação 3.0, que deixa de olhar o ambiente, né, e o que está extrínseco e passa a olhar o que está intrínseco. Então, ele olha 3 coisas: autonomia, maestria ou excelência e propósito. Então, o ser humano, ele se motiva para ele ter uma autonomia e uma independência em cima de algo, né? Acho que até é tão fácil entender quando a gente começa no mercado de trabalho, começa a ganhar o nosso dinheiro, começa a pagar algumas coisas, sempre pedir para o pai ou para a mãe, né? Um dinheiro, você fala, isso é tão empoderador, né? Isso é tão forte para a gente. Você fala, nossa, te dá uma fortaleza enorme. Então, a autonomia está muito relacionada a isso, a você ser dona da sua vida, né? A grosso modo. Maestria e excelência, então ele fala que o ser humano, ele sempre quer ser o melhor em algo. Ele não quer fazer as coisas nas coxas, né? Ele tem um retorno sobre a qualidade daquilo que ele faz. E o propósito, né? Que a gente hoje, né, não trabalha mais com máquinas, né? A gente, como máquinas, a gente trabalha por um propósito por trás, né? Então, o que a gente está impactando no fim? Né? O que lá na ponta a gente está impactando a sociedade, impactando a vida de outras pessoas. Principalmente essa nova geração, né? Principalmente quando você essa nova geração. Faz entrevistas, assim, ou conversa com a nova geração, o que você quer ser, né? Onde você quer trabalhar? As pessoas, elas querem trabalhar no lugar onde elas acreditam no propósito da empresa. Não, isso é super engajador. E eu acho que tem um lance também de o que é supérfluo, né? Então você até fala, poxa,
legal, aquela proposta vai me dar um dinheiro a mais. Mas depois que você entra, isso não se sustenta. Tá vazio, né? Esse vazio é o propósito por trás. Então, tanto a autonomia quanto a excelência quanto o propósito, ele é algo muito intrínseco do ser humano, né? É você, é dentro de você. E tem muitas coisas que o gestor, acho que até vai entrar numa próxima pergunta aí, mas ele precisa perguntar, né? Ele precisa conhecer cada um para entender os motivadores de cada um. Né? Porque o ambiente está na nossa mão, a gente consegue mexer. Então, a pessoa fez um bom trabalho, você reconhece, você fala, poxa, você está no lugar certo. Você não reconhece somente por reconhecer, né? O reconhecimento, ele tem uma função no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, você está mostrando para ele que ele está no caminho certo, então continue no caminho certo, e ele inspira, ele é motivador, ele fala, poxa, que legal. Tá engajando a pessoa. Tô aqui ralando, suando, tenho certeza que tá todo mundo suando e ralando pra caramba, e você é um respiro, né? Você fala, poxa, legal, eu tô sendo também vista e reconhecida, né? Agora, isso é o 2.0 que tá no ambiente, né? Agora, o que pra você acorda todo dia, né, para vir trabalhar. O que faz isso para você é diferente para mim, é diferente para outras pessoas do time, é diferente para os nossos pares, né? Então a gente entender cada um, entender essa habilidade, né, essa motivação de cada pessoa. E Ká, falando um pouco nisso, assim, como que a gente pode entender a motivação de cada um? Porque é difícil, né? Como você falou, cada um tem uma motivação. Aí eu tenho um time que, sei lá, tem 4 pessoas. Como que eu identifico isso para poder ativar isso nelas? Não é por assessment ou por teste da Capricho. É simplesmente você perguntando. É você perguntando para cada um. Poxa, de tudo que você faz hoje, porque eu tenho certeza que dificilmente vai ter alguém que faz todo dia a mesma coisa nas nossas startups. Então, de tudo que você faz hoje, o que você mais gosta de fazer? O que você fala? O que é um bom dia para você de trabalho? Fala, nossa, hoje foi excelente. Essa pergunta é ótima, inclusive, pra vocês fazerem entrevista, os gestores, porque isso mostra o que para você é importante, que é diferente para mim. Se é uma questão de autonomia, se é uma questão de realização, de entrega, se é uma questão de excelência, se é uma questão de relacionamento, de visibilidade. Então, tem tantos fatores que para cada um vai ser um. Então, acho que tem várias perguntas para fazer. Então, vocês podem perguntar o que é um ótimo dia de trabalho para você, que você termina o dia e fala, nossa, hoje foi excelente. O que aconteceu? Não é uma pergunta trivial, isso é... Não é uma pergunta trivial. Bem, vocês já fizeram essa pergunta para alguém? Não é uma pergunta trivial. Acho que a segunda pergunta é isso. De tudo que você faz hoje, o que você mais gosta de fazer? E o que você menos gosta? Não necessariamente o que a pessoa menos gosta você vai tirar, porque alguém tem que fazer, né? A pessoa precisa fazer, mas você consegue entender que se ela falar, poxa, o que eu menos gosto é aquilo que ela mais faz, você imagina a motivação daquela pessoa. Talvez ela não esteja na posição certa, né? Então você consegue também colocar as melhores pessoas, né, nos melhores lugares também através dessas perguntas, né? Acho que eu já falei aqui, mas eu já tive um caso nas vidas passadas de uma pessoa que era excelente com números, né, e com dados. E ela queria trabalhar com criação. E você falou, mas não vai bem. Ela não conseguia ela tinha ideias boas, mas ela não conseguia realizar as ideias. Ou às vezes dava uma viajada também nas ideias, era menos prático. E quando ela fazia análise de números, controle, olhar detalhes, ela era excelente. Mas ela não era aquilo que motivava ela. Só que ela também não era tão boa na criação. Então, foi um trabalho super difícil de fazer. Mas, no fim, ela estava na cadeira errada. Pelo menos para entregar aquilo que precisava, né? Então, essas são boas perguntas, né? Então, o que faz ela ter um ótimo dia de trabalho? Do que ela faz hoje, o que ela mais gosta e o que ela menos gosta? Né? Acho que são 2 boas perguntas para a gente entender a motivação. Tem gente que é muito claro também, que você vai, rapidamente a pessoa pergunta. Tem gente que fala, nossa, eu nunca pensei nisso.
às vezes até pessoas mais no começo de carreira, sabe? Que você fala, poxa, não sei, Tem um job, né, por trás, que é o autoconhecimento. Isso. Né? E às vezes, o autoconhecimento, ele vem quando você cicla, né? Uma boa palavra, ciclar. Mas quando você trabalha em diversos lugares, com diversas coisas, porque daí te dá mais autoconhecimento. Você fala, nossa, isso eu não gosto de fazer, não. Mas você só tem ideia do que você não gosta fazendo. É aquela questão de toda a experiência é válida, né? Toda a experiência é válida. É isso, toda a experiência é válida. Porque ela te ajuda a falar, poxa, nesse ambiente também não é legal pra mim. Também não tira o meu melhor. Né? Também não me inspira a acordar todo dia, a ralar de trabalhar todo dia. Então, é a experiência que te traz isso. E, claro, né, quando a gente fala de experiência, não é só uma experiência profissional. Às vezes você pode resgatar coisas até da sua escola, da faculdade. Isso também te ajuda a entender matérias que mexem mais com número, eu vou melhor. Matérias que precisam de uma leitura mais extensa, eu me desfoco. Tudo isso é válido, né, para você ampliar o seu autoconhecimento e entender os seus motivadores. E tem que ser tudo com muita consciência, né? Porque às vezes você não tem muita consciência. Você tá passando por esses momentos e você não tem muita consciência daquilo Também. que tá acontecendo. Então você precisa ter isso muito ativado para você entender quais são os motivadores, né? De cada um. E nessa linha que você trouxe, o gestor tem um bom papel, porque às vezes, para quem tá fora, é tão claro, sabe? Você fala, nossa, mas eu vejo que o seu olho brilha quando a gente tá falando sobre esse assunto. Agora, quando a gente vai fazer os outros momentos, eu sinto você mais apagada. Não, né, não necessariamente a pessoa tem essa percepção, mas o gestor também, ele não só precisa conhecer a motivação de cada um, né, o motivador, né, o motor, como também ajudar a pessoa a entender, né, o que é. Né? E tem muita coisa relacionada, né, com o motivador no dia a dia, né? Até ambiente de trabalho, onde que a pessoa está trabalhando. Às vezes é um ambiente com muito ruído, com muita distração. Então ela fala, poxa, aqui não sei, parece tudo bagunçado, né? E você fala, não, vai então para o escritório. Todas as empresas têm o seu escritório aqui em São Paulo. Né? Então, às vezes a pessoa consegue trabalhar melhor também nesse ambiente e deixar as coisas mais claras, né? Do que está impactando ou não, o que está motivando ou não ela. Com certeza. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Agora voltando um pouco pro papel do líder, assim, sempre quando você fala sobre inspiração, você remete a alguma história mirabolante ou uma pessoa que é super destaque nisso, tipo, o líder, para ser inspirador, ele precisa ser um Michael Jackson da vida, uma Madonna, né? A gente tem isso. Só que não necessariamente a gente, né, precisa ser essa pessoa. Quando a gente coloca no Google, né? Palestras motivadoras. Sempre vem pessoas com umas histórias incríveis. Fala, nossa, o cara passou por isso, passou por um acidente, uma dificuldade na vida, e se superou, né? Tem uma questão muito de superação. E não. E o que a gente. Até quando a gente faz uma reflexão nossa, né? De líderes que passaram nas nossas vidas e nos inspiraram, não tá aí. Não tá numa história mirabolante, né? Numa história... Inclusive, já me conecta com um outro item do que a gente colocou lá no DUS, de vulnerabilidade, né? Porque muitas... Pelo menos aqui, fazendo uma autorreflexão, líderes que me inspiraram são líderes que erraram junto, que acertaram junto, que estão junto, né? Que também souberam ser vulneráveis. Ninguém sabe tudo de tudo. E isso é uma coisa interessante, porque quando a gente vê a primeira passagem de liderança, né, o analista sênior ou especialista que vira coordenador, que começa a liderar o time, o grande medo dele, que vem a questão do impostor, né, a síndrome do impostor. Síndrome do impostor é super forte. É o cara achar que ele tem que ter resposta para tudo. É o cara achar que ele precisa agora responder tudo. E até... Para muitos, o time vira aversivo, porque ele acha que ele é o super-herói, que quando ele tiver com o time, ele tem que responder tudo. E é quando degringola, assim. Porque é ao contrário.
né? A gente nunca vai ter as respostas de tudo e tá tudo bem. E a gente vai aprender junto. E olha que interessante também. Para muitos, né, gestores que já são há muitos anos, sabem disso. Às vezes você é gestor de um tema, né? Aqui de pessoas, de RH. Muda a empresa, já muda tudo. Muda o time, já muda tudo. Então, você pode ter anos de experiência, você vai continuar aprendendo. Né? O aprendizado é constante. É constante, você vai ser vulnerável. E aí vem também, né, a gente falou muito da vulnerabilidade, tem Brené Brown, né, explicando sobre isso, mas tem um livro super famoso que saiu do Antifrágil. Inclusive eu resolvi ler esse livro em inglês. Puta, livro complicado. Eu me arrependi profundamente. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia, porque o livro é grosso e ele tem uma linguagem bem rebuscada. E eu não consegui terminar de ler ainda, mas ele fala, né, a gente sempre falou da resiliência, né, que é o quanto um objeto, ele é um objeto, mas ele se deforma e volta. Ele se deforma e volta, né? Então, quando começou a falar de resiliência, né, no bingo corporativo, há uns anos atrás, eu já ouvi muita gente falando que essa pessoa não é resiliente. Ela recebeu uma pressão e ela não aguentou, ficou uma semana e depois ela voltou, ela não é resiliente. Não, gente, a resiliência, ela passa por uma deformação. Nós somos seres humanos, a gente sente a pressão. E a gente nunca volta da forma que a gente era antes. O importante né? é o tempo, né? Claro que se você se você fica na pressão e você não consegue responder em cima daquilo, o ambiente te consome, né? É o tempo de resposta. E como que você vai fazer, né? Vai, absorve. Não chora com o time, vamos logo entrar nesse ponto. Mas você absorve a pressão e depois você volta aí para o seu estado. O antifrágil, é uma evolução da resiliência. Porque ele fala que a pessoa se fortalece no caos. Olha que interessante. Gente, é filosófico. É filosófico. Então, mas é você entender que nada é para sempre, que tudo muda o tempo inteiro. Então, o que te vai ser exigido hoje não vai ser te exigido daqui a um mês. Não vai ser imagina ainda. Cada uma das empresas, né, nossas 3 empresas, vão crescer pra caramba o ano que vem. Quer dizer, o que está te sendo exigido hoje como líder não é o que vai ser exigido de você daqui 3 meses. Né, no fechamento do primeiro quarto do ano que vem, daqui 6 meses e daqui 1 ano, porque as empresas estão em constante crescimento. E não só crescimento, assim, são crescimentos exponenciais. Então, isso vai te exigir novas coisas. Então, você encarar o caos, a mudança de trajeto e tal, é a questão do antifrágil, né? É você, líder, entender que você vai ter que aprender. Você vai precisar ter uma rede de apoio também em relação a isso, né? Tanto para cima, para os lados, com um time de pessoas, porque vai te exigir novas coisas que provavelmente você não sabe e você evoluir em cima disso, né? E você aprender. Então, curta o caos. Curta a mudança de trajeto. Curta isso, porque aí... o ensinamento é onde a gente evolui, né? O ensinamento vem disso, né? Não é fácil, mas aí algum dia a gente sai para beber, pra gente, o objeto dá uma deformada, mas no dia seguinte, vamos dar risada juntos, né? Mas você sabe que você trouxe, a gente falou sobre vulnerabilidade, a gente falou sobre o antifrágil, né? A gente só tem que tomar muito cuidado com essa questão da palavra do antifrágil, né? Porque não é você não ser frágil. É ao contrário. É por isso que é a evolução, né? Então, você é vulnerável e você é frágil nesse sentido de aprender com caos, né? O antifrágil, ele é o avanço da resiliência. Um pouco mais complexo. Para quem curtir leitura, leia Antifrágil. Não é uma leitura fácil de se fazer. Você passa pelo caos, mas você tem essa evolução, né? Por isso, Antifrágil. Bom, acho que a gente falou que inspirar, então, é você
olhar o propósito, né? Você ter o propósito, você ser o guardião do propósito, né? Então, agir com os comportar, né? valores. Não só conhecer é o básico, né? Você não É consegue se isso. comportar sem conhecer. Então, primeiro conheça É isso. e depois se comporte com Coloque ele. em prática. Coloque em prática. A gente falou também sobre motivação, né? Da gente ser, e isso já tá até no... O que é, né? Inspirar. É a gente ser o melhor naquilo que a gente faz, né? É entender a motivação de cada um e agir para ser o melhor naquilo que a gente faz. E tem essa questão de você ser vulnerável. Então, ninguém é herói de histórias em quadrinhos aqui, né? Deixa o herói lá. Exato. Você precisa ser aberto a isso, né? Até que se você colocar a capa de herói como gestor, é uma porta para o fracasso, porque você não vai ser, aí você vai sentir a síndrome do impostor, aí você vai ficar inseguro, aí ó... Já dizia a Edna Moore, dos Incríveis, não use capa. Maravilhoso, é isso mesmo. Eu amo os Incríveis. Mas, Ká, agora, o que não é inspirar? Eu acho que essa, para poder fechar um pouco, né? O que não é inspirar as pessoas? O que é um líder que não inspira os outros? Eu acho que o primeiro item, né, que a gente até colocou é aquele que cria barreira, chora junto, né? Então, ele, quando tá no caos, ele é um líder que coloca o time mais no caos, sabe? Então, quando a gente não tá... Ele se junta no clã, na panelinha e fala, não, realmente... A gente tá aqui junto na merda dessa empresa, né? Como se fosse uma entidade, né? E a pessoa joga pro outro, a empresa é assim mesmo, nossa, horrível. Às vezes, isso é importante até com pares, sabe? Porque o que eu vejo, a gente tá num ambiente de muita pressão, né? E de muita coisa para fazer, para acontecer. E quando a gente tem muito relacionamento entre áreas. Quando a gente não concorda com a outra área, não chore com o time. Não fale isso com o time, porque é pior. Você cria o caos dentro do caos e isso não ajuda. Então, não assim, alimenta o monstrinho. Não alimente o né? monstrinho. Resolva você com a outra área. Primeiro resolva e quando você descer, você desce em nome da empresa, né? Por mais que você concorde ou discorde de alguma coisa, quando você vai pro time, você vai pro time. Você representa a empresa pro seu time. A gente fala que o gestor cria subculturas, né? Dentro de empresas. É natural. A cultura ainda hoje se faz top-down. Né? Por mais que tem movimentos bottom-up, né? De baixo para cima, mas ela é muito forte, né? No top-down. Então, cada gestor faz a sua subcultura de acordo com a gestão que você faz com o time, de acordo com os rituais, né? De acordo com chorar junto ou não chorar junto, ou levar o time, né? A entregar o que precisa, a olhar o futuro, né? No que precisa. Então, a primeira coisa é não chore com o time. Então, na questão da que a gente estava falando da resiliência, do antifrágil, às vezes, você recebeu pressão, cadê a sua rede de apoio? E aí você vai com o time de outra forma, porque senão você cria o caos. E não um caos saudável, como a gente estava falando, né? Você tumultua, né? E aí vão ser pessoas batendo a cabeça. E você não vai estar fazendo o seu papel. E você também vai estar achando que, mas o time está me entendendo, porque eu também sou vítima do sistema. Não, o time não está te entendendo. O time não está inspirando com você. Fala, poxa, eu não quero estar aqui com esse gestor que está chorando junto, que não está me ajudando a diminuir as barreiras, está criando as barreiras. E o outro lado, né, de não ser, é o ditador também, né? O ditador, ele vai muito na linha do... Eu falei para fazer, tem que fazer. E não tem o porquê que eu preciso fazer. E não tem um motivador por trás, né? Para as pessoas fazerem, né? O ditador simplesmente termina no mandar, né? Faz a to-do list lá, passa pro time e fala, faça. Faça. Mas por que isso? Não pergunte. Só faça. Né? Então isso também, claro, que não inspira ninguém, né? Que a gente, lembrando do Acolhe, quer dar voz às pessoas. Né? Então, inspirar é ao contrário. Acho que tem uma questão a gente já comentou lá do que é inspirar, né? Que você ter walk the talk, né? Fazer aquilo que você faz. Então, acho que o contrário disso é bom a gente frisar aqui, que é essa questão dessa incoerência, né? Entre o discurso e a ação. Isso. Então, você falar uma coisa e fazer outra, né? Isso não inspira. E aí tem uma questão de ignorar os problemas também, né, Ká?
O gestor que tá no País das Maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas, que tudo... Não, tá ótimo, gente. Que também, né, você tá blindando um time de uma realidade que lá fora tá o caos. Aí a gente faz as reuniões mensais da empresa e fala, gente, o último mês não foi bem. Como não foi bem? Aqui tá tudo maravilhoso, tá tudo incrível, tá tudo... Não, a gente... É as conversas difíceis, né? A gente também tem que colocar na mesa. Não é chorar junto, né? Então, é outra coisa. Mas você tá ignorando o problema. Você tá achando que o teu time tá no País das Maravilhas, né? Então, é como você enfrenta também, né? Os problemas. Ou até quando o time vê que a empresa tá meio... E aí o gestor, tipo, tá tudo bem. Falando as coisas. Não, tá tudo tranquilo. Aí o problema time fica, não é nosso, tipo, é do outro, né? Aí o time fica, caramba, o que tá acontecendo, né? Bom, parece que na minha área tá tudo certo, mas a empresa tá o caos. Como se tivessem barcos diferentes, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco, gente. Não tem como, né? Ou essa preocupação, né? O que se a nossa área tá bem, como a gente ajuda, então, a empresa a ser melhor, né? E eu acho que esse sentimento, né? De estamos no mesmo barco. É isso. Acho que é isso, cara. Inspirar. Engraçado que quando a gente começou, né, o podcast, a gente falou, nossa, inspirar pode ser que tenha poucos conceitos por trás, porque te traz uma palavra mais subjetiva, né, mais de reflexão, inspiração, e a gente falou sobre muita coisa aqui, né, a gente falou walk the talk, né, de você ser coerente, né, com a sua fala, né, nos seus comportamentos. A gente falou de motivação 1.0, 2.0, 3.0, o Daniel Pink, a gente falou de Skinner, né? E a gente falou de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, resiliência, antifrágil, vários conceitos que estão sendo falados também hoje em dia. Então, tem bastante material até lá na página do Líder.5. Entrem lá, olhem Brené Brown no TED dela, maravilhoso. Vamos colocar coisa aí de antifrágil também para vocês lerem. E estamos aqui também para discutir o assunto. A gente conseguiu aterrizar bem, né? Essa questão, né? do inspirar. Acho que... Ficou claro, pessoal? Tomara que tenha. Não sejam heróis. É isso. E vamos trocar. Isso. A gente tá sempre aprendendo aqui. Líder não usa capa. Nada de capas. Isso aí, gente. Cá, obrigada de novo por esse papo. Foi ótimo. Obrigada a você. É tão bom estar aqui. Sempre. Ai, estamos muito podcaster, dá uma suadeira, né? Viu? Vou te dizer que dá um frio na barriga. Dá, mas a gente já tá muito profissional. Acho que já é não sei qual que é o episódio, mas quinto, a gente tá... eu acho, né? Não, a gente tá curtindo muito, gente. Espero que vocês estejam curtindo também. É isso aí. Obrigada e até o próximo episódio.